queridos alunos do Programa Municipal de Alfabetização de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Viviane e estamos começando mais uma deliciosa aula na nossa telinha. Nossa aula de hoje será deliciosa, pois vamos dar continuidade ao tema folclore falando sobre culinária. Sabe aquelas receitas tradicionais maravilhosas? Hoje a aula vai te deixar com água na boca. Mas independente do assunto ser uma gostosura, nossa aula, nossa vida e todos os nossos pensamentos devem sempre manter o otimismo. Porque não existe escuridão que dure para sempre. Mesmo nos momentos de maior dificuldade, não devemos perder a esperança. A tempestade há de passar e a bonança vai chegar. É preciso crer. E por falar em crer, você acredita que eu hoje quase trouxe um cooktop elétrico para a nossa aula hoje? É, aqueles fogõezinhos pequenos, portáteis, com uma boquinha só. Mas aí eu pensei, isso não vai dar certo no estúdio de gravação. E resolvi trazer só as receitas mesmo. Até porque você aí do outro lado não tem como, né? Sentir o cheiro, o sabor, nem provar as comidas que aqui eu faria. Então, quando voltarmos às aulas presenciais, faremos juntos, ok? Por hora, pegue o seu material, o seu lapbook e vamos começar a trabalhar. O nosso folclore também pode ser destacado pelas comidas típicas de cada região. No norte, tem o peixe assado e o pato ao tucupi. No Nordeste, o acarajé, a carne de sol. No Centro-Oeste, galinhada e arroz com pequi. Já no Sudeste, a feijoada e o tutu de feijão. No Sul, o pinhão assado e o churrasco. A variedade de sabores e preferências regionais, com suas especiarias e temperos próprios, tornam-se irresistíveis ao paladar mais exigente. Vamos ver aqui então. Região Norte. A culinária da região Norte. A culinária do Brasil é fruto de uma mistura de ingredientes europeus, indígenas e africanos. Muitas das técnicas de preparo e ingredientes são de origem indígena, tendo sofrido adaptações por parte dos escravos e dos portugueses. Esses faziam adaptações dos seus pratos típicos, substituindo os ingredientes que faltavam por correspondentes locais. Na atualidade, cada região brasileira possui os seus pratos típicos. Então vamos ver aqui a região Norte. No Norte, devido à presença da floresta, a influência indígena e a abundância de grandes rios, predomina o consumo de peixes de água doce, de mandioca, de frutas, além de iguarias como caldeirada de jaraqui. É um peixe mais consumido no Amazonas. Temos também o pato no tucupi e o tambaqui. Como eu disse, a região Norte, nós vamos ver aqui as comidas típicas. Pato ao tucupi, muqueca de pirarucu, caldeirada de jaraqui, bicho de coco assado, peixe assado, beiju, farofa de ovos de tartaruga e creme de bacuri. Bacuri é uma frutinha. Então, como nós vemos aqui nessa imagem, é uma das frutas mais populares da região Norte. No Sul, onde se encontra grandes rebanhos, a população tem predileção pelo churrasco assado na brasa com farinha de mandioca. É servido com arroz branco, salada de maionese, saladas verdes e pão. Outros alimentos tradicionais são a tripada, o carreteiro, o chimarrão, o pinhão assado, o boi ou porco no rolete, carneiro no buraco, bolo de pinhão e a charque com inhame. Uma comida folclórica bem exótica e famosa na região é o culhão de touro cozido. Vamos agora para a região Centro-Oeste, onde predominam os pratos à base de carne e peixes de água doce, aves
e caça frutas de cerrado, como o pequi e a erva mate. Tem também o arroz com pequi, a galinhada, o peixe pintado na brasa, a canjiquinha com queijo, a passarinhada e o porco de lata com mandioca. Ou o tererê. E para os mais exóticos, temos a farofa de jacaré. A região sudeste do Brasil apresenta várias comidas típicas deliciosas. Região sudeste é a nossa região. E na cidade de São Paulo, temos 2 pratos folclóricos famosos, a virada paulista e o leitão à pururuca. Em Minas Gerais, temos produtos lácteos, derivados de leite, como o famoso queijo de Minas, requeijões, iogurtes, manteiga, doce de leite, além do pão de queijo, biscoito de polvilho, goiabada cascão e o tutu mineiro, e o feijão tropeiro. No Espírito Santo, são apreciados peixes com urucum, assim como a muqueca capixaba. Já na culinária do Rio de Janeiro, possui uma influência muito forte dos pratos portugueses e também uma enorme variedade desde frutos do mar à feijoada. A cidade do Rio de Janeiro, durante muito tempo, foi capital de Portugal e, por isso, a culinária carioca tem muita influência desse país. Um dos pratos populares é a feijoada carioca com torresmo, couve, arroz, farofa e rodelas de laranja. E temos o bacalhau. Também é um dos pratos populares em São Paulo e é herança dos portugueses. Tendo como petisco os famosos bolinhos de bacalhau servido com caipirinha ou cerveja, muito popular em botecos. Como a região sudeste é bem grande, é normal ter muitas comidas típicas do folclore brasileiro espalhadas por aí. Por exemplo, frango recheado, pamonha, feijão gordo. Além das cozinhas regionais, populações específicas descendentes de imigrantes também elaboram seus pratos típicos e próprios da sua região, como a culinária italiana, japonesa, chinesa, coreana, vietnamita, alemã, húngara, francesa, polonesa, russa, ucraniana, aumentando assim a diversidade. E não podemos deixar de mencionar a pizza e o macarrão, que vieram com os italianos e já incorporam a alimentação cotidiana de muitos brasileiros. Agora me diz, se não é de ficar com água na boca? E para nos deixar com mais vontade de saborear alguma dessas iguarias, a professora Isabel organizou um livrinho com 20 comidas típicas do folclore brasileiro, que ela chama de receitas tradicionais do Brasil. Não poderíamos deixar para trás esse projeto, não é mesmo? Então, ela veio compartilhar conosco um pouquinho dessa ideia e como que ela teve essa ideia. Chega aqui, Isabel. Oi, Viviane. Olá, meus queridos alunos e alunos. É uma alegria poder estar compartilhando com vocês mais uma aula e as minhas ideias. Bem-vinda, minha amiga Isabel. Que alegria, que prazer, é nossa felicidade ter você aqui participando conosco. Mas me conta aí, como é que é esse projeto, esse livrinho que você teve essa ideia? Como que foi? Bem, Vivi, na verdade é uma ideia muito simples. No ano passado tivemos a mostra pedagógica com o tema Regiões do Brasil. Nessa mostra, nossos alunos expuseram a cultura de cada uma das regiões, não foi? Foi isso mesmo. E levaram comidas típicas maravilhosas. Foi aí que me surgiu a ideia, montar um álbum ou um livrinho com receitas típicas do folclore brasileiro. Nossa, Isabel, muito boa a sua ideia. E como é que funciona isso? Minha turma e eu separamos 20 comidas folclóricas. Essas receitas foram trazidas por eles. São receitas de família que passaram de geração em geração. Receitas que são até comuns, que normalmente todos fazem. O diferencial é que essas fazem parte da história de cada aluno.
por isso são preciosas. Ai, que lindo, quanta riqueza. Imagino que cada receita havia uma história de vida. Sim, Vivi. Sim, foram muitos relatos e muita emoção. E você trouxe alguma dessas receitinhas maravilhosas para compartilhar conosco? Trouxe sim. E não apenas compartilhar, mas também vou trabalhar uma das receitas. Oba! Então, mãos à obra. Eu vou ficar ali do lado enquanto você trabalha e eu volto logo, ok? Então, como eu disse, nós confeccionamos um álbum com algumas receitas e eu vou mostrar esse álbum para vocês. Ficou muito interessante, foi muito prazeroso trabalhar com essas receitas com a turma. Então, esse foi o álbum que nós confeccionamos em sala de aula, ele vai estar disponível na plataforma, ok? Como eu disse antes, a ideia do álbum surgiu durante a apresentação da Mostra Cultural do ano passado, com o tema Regiões do Brasil. Nesse álbum, organizei receitas de várias regiões. Vamos ler uma das receitas. Essa aqui foi a capa do nosso álbum, pessoal, que vai estar disponível na plataforma. Então, vamos lá a nossa receita. Bolo de mandioca. Ingredientes: 200 ml de leite de coco, 1 kg de mandioca ralada, 4 colheres de margarina, 3 ovos, 1 lata de leite condensado, 200 gramas de coco ralado, 400 ml de leite, 2 xícaras de açúcar. Modo de preparo: bata tudo no liquidificador até que vire uma mistura homogênea. Coloque em uma assadeira antiaderente e leve ao forno por 30 minutos a 230 graus. Já trabalhamos em outras aulas anteriores o gênero textual de receitas, estão lembrados? Então, vamos analisar a imagem a seguir. Nós temos então aqui 3 figuras, né, pessoal? 3 retângulos. Vamos imaginar que estes retângulos estão escondendo um texto. Que parte do texto vocês acham que está escondida pelo retângulo menor? Acertou quem disse que é o título do texto. Que pistas nos levaram à conclusão de que se trata do título do texto? Porque está centralizado e no início do texto, não é mesmo? Qual o tamanho? Pequeno, médio, grande? E posição central, direita, esquerda do segundo retângulo? O segundo retângulo é de tamanho médio e está posicionado à esquerda da folha. O terceiro retângulo também está posicionado à esquerda da folha e é grande. Por isso, podemos imaginar que o texto escondido é composto de 2 blocos de informações. Assim, são as receitas culinárias. Elas utilizam de 2 blocos de informação. Um bloco traz os ingredientes e o outro as instruções ou modo de preparo. Olha, observem só. E uma receita, pessoal, nós temos aqui a receita do bolo de mandioca. Uma receita serve, nós temos aqui o título, né? Como que é assim? Em uma receita o título vai servir para quê? Para que o título nos serve? Nós temos aqui o retângulo menor, que é o título, né? O título indica que tipo de receita a ser realizada. Nós temos o segundo aqui, retângulo, que vai me indicar os ingredientes que serão utilizados. Em uma receita, para que serve? O título. Então, vamos lá, nós temos aqui o título, bolo de mandioca. Indica o tipo de receita a ser realizada. Ingredientes: selecionar os itens que serão utilizados. Nós temos aqui o outro bloco, o modo de preparo, o modo de fazer, que é orientar a forma de agir para a realização da receita. Se trocarmos a ordem das instruções, nossa receita dará certo? Pode ser que em algumas receitas a ordem do modo de preparo não interfira no resultado do prato, mas geralmente devemos seguir as instruções como está o modo de fazer. Vamos agora anotar quais são os ingredientes dessa receita. Então agora nós vamos escrever no quadro alguns ingredientes da nossa receita, ok? Então vamos lá. Vamos ao quadro. Nós temos
coco, mandioca, ovos, leite condensado, coco ralado, leite e açúcar. Vamos contar quantas letras cada palavra tem, para que depois possamos, pessoal, organizá-la em ordem alfabética, ok? Vamos então para o primeiro passo. Vamos aqui ler a palavra e vamos contar quantas letras cada palavra tem. Eu não estou falando de sílabas, pessoal, estou falando de letras. Então, nós temos aqui cocô. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Nós temos a próxima palavra aqui, pessoal. Mandioca. Mandioca. Vamos lá contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Vamos para a próxima palavra, a palavra ovos. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 letras. Bom, pessoal, de acordo aí em casa, você vai fazendo essa contação de letras de cada palavra. É muito importante eu ler pausadamente cada palavra para que eu possa também escrever essas palavras de maneira correta. Nós temos aqui as palavras para colocá-las em ordem alfabética. Então, lembrando vocês que a ordem quando eu coloco uma palavra, eu tenho uma lista de palavras para colocar em ordem alfabética, eu vou observar a questão da ordem do meu alfabeto, de acordo com a ordem do meu alfabeto brasileiro, né? Que nós temos o alfabeto brasileiro. Já falamos sobre isso em aulas passadas. Então, assim, nós temos aqui essa listinha de palavras. Então, vamos identificar que tem alguma palavrinha que começa com a letra A? Sim, tenho. Açúcar. Tem alguma palavrinha com a letra B? Vocês vão identificar? Não tenho. Tem alguma palavrinha com a letra C? Sim, tenho. Tenho duas palavras, né, no caso. Eu tenho coco e coco ralado. Observando quando eu tenho duas palavras que começam com a mesma letra, no caso aqui eu tenho coco e coco ralado. As duas palavras são iguais, então contém as mesmas letras. Ralado eu não tenho aqui na primeira palavra, então a primeira palavra vai vir coco. Coco e depois coco ralado. Eu tenho alguma palavrinha com as próximas letras, que seriam D, E, F, G, H, o I, o J, o K? Não. Então, eu vou para a próxima letra, que é a letra L. Então, eu tenho duas palavras que, da mesma forma que, pessoal, duas palavras, eu tenho a palavra acompanhando leite. Então, eu tenho leite e leite condensado. De acordo com o que eu já havia explicado para vocês, primeiramente, nós vamos colocar a palavrinha leite. E depois, leite condensado. Com L, né? Já tivemos. Eu tenho alguma palavra que começa com M? Sim, pessoal, eu tenho duas palavras que começam com M. Eu tenho mandioca e manteiga. Eu tenho aqui, vamos colocar aqui, manteiga e mandioca. Nós temos aqui, então, pessoal, duas palavras, manteiga e mandioca. Observando a primeira letra, tenho aqui também mandioca, a segunda, a terceira. Na quarta letra, eu tenho letras diferentes na palavra. Então, qual vai vir primeiro? D, né? Porque o D vem antes da letra
T. Então, nós vamos colocar aqui, primeiramente, mandioca. E após, manteiga. E a última palavra seria, eu não tenho palavras com a letra N e com as outras palavras, as outras letras do alfabeto, como vocês podem ver aqui. Então, a última palavrinha seria ovos. Então, eu vou colocar ovos aqui, ó. Agora, nós vamos chamar a professora Viviane para confeccionarmos uma atividade no Lapbook. E aí, pessoal? Gostosa ou não a aula? Como eu disse, nós vamos ter uma atividade muito gostosa hoje no nosso Lapbook. Quem já fez as tarefas, todas as atividades anteriores, né? Então, aqui nós temos nosso Lapbook e a nossa tarefa de hoje é a panelinha. Então, lá nas nossas atividades do site, também pelo WhatsApp, a gente tem o arquivo com que você vai recortar a panelinha e vai recortar as fichinhas para formar aqui o albinho de receitas, tá certo? Então, nós temos todas as fichinhas lá, você vai recortar e emendar uma na outra, facinho, dobrar, sanfoninha, vai ficar assim. Feito isso, nós vamos colocar lá dentro e passa a colinha só aqui na parte de baixo, na base, ok? Passou a colinha, vai formar isso aqui, certo? Que bom que foi o nosso tempo juntos hoje, não é? Fizemos tantas atividades juntos, conhecemos mais sobre a culinária brasileira, vimos o quanto ela é diversificada e saborosa e como foi influenciada e modificada pelos povos que chegaram aqui na época da colonização. Assim como toda a nossa cultura, pois a culinária ela também faz parte da cultura e das manifestações culturais de um povo, não é, Isabel? Isso mesmo. E trabalhando com esse tema, tivemos a oportunidade de ver como que cada região tem seus costumes, tradições e sabores. Também foi possível trabalhar formação de palavras. Então é isso, Viviane. Bom, gente, foi muito boa a nossa aula, pois hoje nós podemos esquecer não podemos esquecer o quanto nosso Lapbook está ficando legal, criativo, colorido, cheio de anotações e informações muito interessantes. Interessantes e muito ricas para nosso aprendizado. Pena que nossa aula está acabando. Ah, é verdade. E eu quero desejar a todos e a todas muita saúde e até a próxima aula. E que seus próximos dias sejam carregados de pensamentos positivos, de muita saúde e muita paz no coração. Até a próxima aula. Fica com Deus.